beleza. De toda forma, aí tá passando, né, o nosso Pix da Eu Pratico Esporte TV. Deixa eu ir pro lado de lá, que a gente vai mostrar aqui em cima, ó, QR Code e esse Pix, like, inscrição que você faz é para o canal, viu, gente? Separe o joio do trigo, né? Não bota a culpa na gente da derrota dos jogadores, não. É pra gente aqui, tá? Inclusive como força da gente reclamar, startar novas ideias, desabafar aqui, criticar construtivamente, que é o interesse sempre da Eu Pratico Esporte. Tá aqui o QR Code, mas está passando também o nosso Pix, né? O número do Pix, para que você, querendo, e eu acho que quer, nos ajudar sempre aí, depositar qualquer quantia, inclusive pode dividir, né, no Pix, eu fiquei sabendo um dia disso. Então, é o nosso CNPJ, tá? E eu estou esperando, fazendo sala aqui, para que ele apareça na tela. Mas antes que ele apareça, vai aparecer agora, senão eu já ia puxar outro papo também aqui. Você pode fazer, né, colaborando com o Pix, nosso canal aqui. A chave Pix, né, como se chama da Eu Pratico Esporte, é o nosso CNPJ, 47 173 210 1000 ao contrário, traço 45. 47 173 210 1000 ao contrário, traço 45. Vai ficar rolando aqui embaixo, então não tem para que decorar agora ou anotar, enfim, mas quanto antes você fizer, a gente já agradece de antemão aqui, que vai aparecer daqui a pouquinho aqui o aviso, né, entrando direto na conta da gente, sem descontos e nem dividir com o YouTube. Outra coisa que eu queria que vocês nos ajudassem aí é no like, na divulgação do nosso canal, né? Cada live é uma batalha, no sentido literal de publicizar a gente ainda mais para mais rubro-negros que cheguem para cá. A gente está perto de 100 mil e, enfim, vamos embora trabalhar em cima disso daí. Nossas redes sociais, seja mais um dos quase 1 milhão aí, né? Fica entre meio milhão, mais de meio milhão e quase 1 milhão de rubro-negros que nos visitam na nossa página do Instagram. Então siga e pratique esporte com qualidade, né? Aqui é uma filosofia, aqui não tem essa Bahia, é não sei o quê, porque o Fortaleza é melhor nisso, é aquilo. Aqui é esporte, vírgula, porra. A gente usa os exemplos para melhorar. Aqui a gente não valoriza clube de fora, não. Mas quem faz, ninguém, eu estou criticando, não. Estou trabalhando do meu aqui. Os outros que se virem. Farinha pouca, nosso pirão é o primeiro. Wendson, a pergunta que não quer calar, já vou fazer de cara, meu irmão. O que é que aconteceu ontem? Alessandro, o que aconteceu ontem, sinceramente, assim, na minha opinião, foi um dos piores jogos do esporte, como você foi muito feliz na sua colocação. É um jogo de ataque contra a defesa, onde o esporte não conseguiu quebrar as linhas do poderoso Altos, o esporte não conseguiu fazer um gol de empate e passou o jogo todo administrando, tentando, mas infelizmente faltou aí na prática a efetividade para o esporte concluir essas ações em gol. Agora é muito preocupante essa atuação do esporte, visto que o esporte agora, né, tem o São Paulo, tem uma estreia no Campeonato Brasileiro da Série A. Daqui a pouco a gente vai comentar também um pouco sobre a declaração do auxiliar técnico do Pepa. Agora, o torcedor ontem, Alessandro, saiu muito chateado, muito revoltado, gritos de vergonha, jogadores sem vergonha, tem que ser homem para jogar no meu leão. Né? Alguns atletas, né, foram vaiados, como o de Plácido, entre outros. Então, foi um vexame. Um time que teve um investimento como esporte, né, nesse ano, que, na minha opinião, montou um dos seus melhores times, né, desde os últimos anos. Agora, infelizmente, esse time não está dando liga, não está rendendo, e a gente precisa agora entender aonde é que está o problema na espinha dorsal, né? Não sei se você já ouviu falar na espinha de Ishikawa, né? É um método ao qual uma empresa utiliza para estar identificando ali quais são os problemas, os gargalos, os ofensores. E no esporte hoje, eu acho que a diretoria do esporte precisa rever, né, aonde que está esse problema. Porque já não basta a eliminação do time para a Copa do Brasil, na Copa do Brasil, uma competição que renderia milhões para o esporte, né, que tem uma visibilidade, que tem uma vitrine boa, e diante o poderoso Operário também, né? Então, um time que foram mais de 60 milhões investidos,
né? Não pode simplesmente numa Ilha do Retiro, diante o Altos do Piauí, jogando em casa, né? O Sport se portar da maneira que se portou ontem. Tomou conta do jogo, teve volume, mas faltou criação, né? E faltou também a efetividade de conseguir concluir as ações em gol, Alessandro. Pois é, cara. Eu vou falar mais rápido, porque eu falei no pós-jogo, mas muita gente não assistiu o pós-jogo, né? Puto da vida, claro. Eu não tenho como colocar outra. Eu sou contra, na grande maioria das vezes, que você usar palavras, adjetivos, né, principalmente espetacular, para uma banda, né, tipo uma banda, uma música normal, é aquela história do próprio. Como é o nome dele, meu Deus? O Rubro Negro, o senhorzinho que faleceu, o do Alto da Compadecida, o Mestre Ariano. O Mestre Ariano disse: pô, se eu for dizer que Chimbinha é espetacular, o que é que eu vou dizer de Beethoven, de Fulano, de Beltrano? Eu também fico trabalhando para não toda hora vergonha, filhos disso, filhos daquilo, não sei o quê, porque tem um público para isso, mas eu nunca fui esse público. Eu sou o público da inteligência, de buscar, não que eu seja, mas que eu busque, me junto com pessoas que me tragam informações. Sempre foi assim, buscar conteúdo para agregar. Desabafar, porra, eu desabafo aqui, tomando minhas cervejas em casa, não preciso esculhambar ninguém. Mas assim, foi uma vergonha ontem. Foi uma vergonha, não dá para a gente tirar outra situação. Estudei um pouquinho de planejamento, já estudei um pouquinho de marketing na minha vida, de comunicação, de direito, e posso falar com um pouquinho de propriedade dessas áreas. E, cara, planejamento, inclusive, dentro da questão do marketing. O Edson está mandando algumas mensagens aqui. O Edson, houve alguma pauta aqui, alguma coisa que... Isso, se você puder depois pôr na tela, mais na frente, para a gente poder comentar as declarações do Samuel Azevedo. Tá. Então, cara, só para falar mais um pouquinho do que eu disse ontem, ontem a ideia era poupar. O que é poupar? É guardar, né? A palavra poupar, de guardar, e depois você usa essa dinâmica do que você está poupando com o que você quer. A gente fala isso, vamos lá, mais em dinheiro, né? Mas a gente se poupa, a gente, né, se esquiva, sai para se poupar, saúde mental, essa coisa toda. O Sport ontem, ao meu ver, e não é a primeira vez que eu estou dizendo isso, não é porque deu errado ontem que eu estou falando. Eu já disse isso aqui em outras oportunidades. O Sport ontem perdeu uma grande chance realmente de poupar, de se poupar. O que é se poupar, Alessandro? Cara, ou você pega o cara e diz assim: Wendson, eu vou te poupar essa semana porque tu tá muito estressado, tira o Wendson do trabalho aqui, toma aqui, meu irmão, vai viajar, vai descansar, vai fazer. O que ele tá fazendo, inclusive, agora, né? Porque o Wendson tem uma função aí também na sua vida e tá aqui com a gente nesse momento. Então, o Sport entrou com um time misto, onde, inclusive, o torcedor disse aqui: se eu não acreditar que o misto vence, um time misto do Sport vai vencer o Altos, fecha a porteira. É por aí o caminho. Lógico que a gente está falando aqui, né, como em símbolos, mas não, de fato, fechar a porteira. E nem está tudo acabado, arruinado. Mas, assim, ontem foi um exemplo, e eu queria saber quem foi que teve essa ideia. Porque, cara, alguém aqui tem dúvida que se o Sport entra com o seu time titular, passa a semana dizendo o seguinte, só me lembrei de Romário. Galera, é o seguinte, tem jogadores aqui que alguns fulano, beltano, que eles sabem quem está mais desgastado, quem está mais, quem está menos, quem está tudo. Só que está valendo aqui o primeiro lugar que pode ganhar vantagem na outra fase, a torcida exigente, a gente sabe disso, pererei. O que é que a gente vai fazer? Nosso planejamento. A gente vai botar o time titular de cara. Façam o placar da classificação e quando a gente sentir esse placar aqui, a gente começa a mudar. Porra, Alessandro, mas não entrou no segundo tempo? Vou explicar. Uma coisa é você se planejar e se preparar, se concentrar e agir. Então o cara está na concentração sabendo que vai jogar.
O cara tá no conceito. Por isso que às vezes, né, muitas vezes, até diz o menino: olha, você vai jogar, viu? E fica trabalhando a mente, porque a mente é tudo no ser humano. E os macacos velhos, né, que são jogadores aí mais importantes, poderiam estar concentrados literalmente para a partida. Uma coisa é você ir, já sabendo que vai jogar, é o time titular. Outra coisa é você ir para o banco de reservas. Ora, estou poupando o cara de alguma coisa? Em tese, sim. Depende do tempo que eu for botar ele. Estou poupando 1 minuto, 2, 3, 30, 40, 45, como foi poupado 45 minutos da primeira etapa, esses jogadores. Porém, contudo e todavia, o cara vai para o banco de reservas, ele sabe que ele é do time titular, que ele já ouviu que está sendo poupado para o jogo de sábado. Ora, se eu estou sendo poupado para o jogo de sábado, o jogo de sábado é mais importante que o jogo de hoje. E se o jogo de hoje não é tão importante quanto o de sábado, porque eu estou no banco, por que eu estou no banco? Não, para uma emergência. Então, para mim, o Sport ontem deu um tiro no pé. Né? Mas o Altos do Piauí, ninguém imaginava. Como não imaginar? A gente está tendo dificuldades em virtude de rodízios, de erros, de demora de mudança de jogadores, etc. Faz parte do contexto do futebol. Não estou recriminando o erro e coisa, não, porque o erro, todo mundo erra. Não é esse o condão. O condão é Fortaleza, Náutico, Sport, Santa Cruz, Fortaleza, Sport, Fortaleza, Santa Cruz e Náutico. No início, lembra? Aí perdendo, não conseguiu passar, time defensivo, rodízio, aquela coisa toda. O problema é esse. Ao meu ver, claro que eu não estou adivinhando chuva, se o Sport entra concentrado, o time titular ontem faria o placar tranquilamente. Por que entrar, meu amigo, no prejuízo com uma ilha que podia ter um cara só lá, mas o cara é chato. O torcedor do Sport é chato. E eu estou falando chato elogiando, porque tem que ser chato. Faz parte da nossa característica. Somos chatos, exigentes. E muitas vezes ultrapassamos até o limite. Né? É complicado. Mas o Edson e torcedor rubro-negro. Então o camarada entra já na pressão. E aqui eu não estou defendendo os jogadores que entraram, não. Os titulares, não. Teve uma frase do Dani Moraes que eu anotei ontem e falei no pós-jogo. Quando ele disse a seguinte frase, que eu fico variando as escutas, porque tem muito cara que eu admiro, né? E gosto de ouvir para ver se o raciocínio está igual, se eu estou falando mais do que o colega, se ele enxergou o que eu estou enxergando. Isso é um exercício, né? E a gente só aprende com ídolos, com pessoas que a gente, como eu falei, né? Pessoas inteligentes, junto com gente inteligente. Então, cara, eu ouvi ontem o Dani Moraes, que foi zagueiro de Santa Cruz, dizendo o seguinte: essa história do rodízio é justo, é legal, é tudo. Agora, tem gente se escorando nessa história, jogador, se escorando nessa história do rodízio, nessa temporada do Sport Clube do Recife. Eu também acho a mesma coisa há muito tempo. Porque alguém tem que render individualmente. Ontem, nós tivemos, além desse erro de estratégia para mim, de botar o time titular sem a visão de que o jogo era importante, porque o importante é sábado. Mas eu estou no banco de reserva porque se der uma merda, mas se der uma merda, eu vou botar meu pé, porra. Para sábado, São Paulo, aí depois Palmeiras. É o meu mercado, é um profissional. Estou chamando ninguém de mau caráter, não, mas é normal. Eu vou aqui, ó, porque o que me interessa não é hoje, não. O próprio clube já disse que quem tem que jogar é o mistão. Eu sou sábado, eu sou importante para sábado, então tira a concentração, tira o planejamento todo da cabeça do cara, que poderia ter tido. É aí onde mora a situação. E só para resumir essa história, ontem o Sport saiu perdendo no jogo, ontem o Sport saiu perdendo na moral, que já não era tanta, dos reservas, aqui eu posso dizer reserva e titular, o mistão, individualmente mostrou mais dificuldades, claro, cacete. Se eu estou exigindo que o profissional tenha menos rodízio, que entrosamento, e ainda não alcançou isso que a gente quer, para um campeonato brasileiro que era, né, e é o principal objetivo do esporte, como é que eu vou exigir de um time que é um mistão? O que é um mistão? A gente pega a galera que está treinando, bota no campo e bora ver o que vai render.
Uma coisa é treinar, outra coisa é jogar. Uma coisa é jogar, outra coisa é treinar. Então, o Mistão ontem saiu perdendo coletivamente. Não estou falando de placar, não. As pessoas, os seres humanos, os profissionais, saíram perdendo individualmente, coletivamente. E o time titular do Sport demonstrou ontem que não tem ou não teve naquela noite. Aí a gente se assusta porque foi o Altos do Piauí e sábado é o São Paulo, depois tem Retrô, depois tem Palmeiras, depois tem Vasco, depois tem só pauleira. E foi para isso que a gente quer pauleira. Mas a gente quer que um time faça por onde disputar essas situações. Então, saiu tudo perdendo, comissão técnica perdendo, time titular perdendo, espaço, moral, porque o planejamento foi: eu poupo, mas não poupo, porque o cara está no banco, o jogo importante é sábado, não é hoje. Aí os caras, quando entram, não conseguem ter a estabilidade. Ou como chama o sudestino, estabilidade. Entrar de boa sem aquela cobrança. Aí eu me pergunto, tem jogador aí, ontem, individualmente, que é referência do elenco, mas não jogou nada. Jogador com referência do elenco que eu espero ou esperava, agora fiquei na dúvida, que no Campeonato Brasileiro ele faça diferença na hora do Zuzuzu, que está todo mundo perdido, ele seja o líder dessa equipe. Calma, vamos lá, pá, virada de jogo, tal, e daqui a pouco quando vê, caramba, ele puxou a positividade do time e, sei lá, uma virada, um gol da vitória, coisa que valha. Você está aqui, né? Não é segredo para ninguém. Ontem entrou Lucas Lima, fez nada. Para o que eu espero dele, tá? Para o que eu espero dele. Ontem entrou o Sérgio Oliveira, me assustei com o Sérgio Oliveira. Contra o Altos, entrando no segundo tempo, poupado 45, o outro time cansado já, né? Sabe Deus como se segurando, mas se segurou. E Sérgio errando 3 metros, 2 metros, passe, etc, e fazendo um feijão com arroz. Eu não vi nada demais ontem. De quem? Eu estou citando só 2, mas bota aí para um monte. Inclusive, gente no elenco que eu já tenho a certeza que não vai servir para a primeira divisão. Eu não sei se o Wendson, não sei se você, torcedor rubro-negro, teve isso. Vou citar logo. Não é para opinar? De Plácido. Poucas oportunidades no ano passado, esse ano já começou, jogou, tal. Não vejo capacidade de Plácido para uma primeira divisão. Infelizmente. Gente boa, animado, gente da melhor qualidade, pelo menos no meu trato lá. Mas eu não posso aqui separar, juntar as coisas. Eu tenho que separar. Né? E ainda digo mais, de Plácido. Poupa essas fotos no teu Instagram. Sabe o que é que está imaginando? Já chegou um monte de gente. Esse cara está fazendo turismo aqui em Recife, em Pernambuco. Por que é foto no sol, na praia, não sei aonde? Eu sou contra criticar jogador nesse tipo de situação. Não é a folga dele? Ele faltou treino? Não. Mas, bicho, é aquela história, né? O cara, quando bebe, diz que bebe, tá no bar com a rapariga, tudinho. No dia que não fizer gol, a cobrança é pela cachaça que tu tomasse, né, naquela fase, mesmo que não esteja tomando, e da rapariga que tu tá, né? A gente já viu muita coisa desse sentido. Então, porra, dá uma poupada nisso, já que a bola não está à altura, né? Ou estuda o mercado aqui, ou alguém avisa para esse cidadão. Se na Argentina o cara pode estar fazendo o que quer no Instagram, né? Enquanto não está apresentando um bom futebol, é por aí o caminho. Ainda não tenho certeza, continuo, e diminuiu mais ainda alguns vão discordar. Lene Lobato, ainda não tenho certeza se Lene Lobato, não é por causa do jogo de ontem não, já vem dizendo, não estou de oportunista aqui não. Se Lene Lobato tem capacidade de jogar uma Série A em alto nível. Tipo, fazer os gols que ele faz, só que ele está fazendo gols, né? A gente sabe a qualidade dos times que nós estamos jogando. Eu quero ver São Paulo, quero ver Palmeiras, quero ver isso. Agora, eu não queria ver, eu não ficaria com o Lene Lobato. Gente boa, tudinho, no trato, tal. Mas para o time do esporte, eu tenho agora que começar a separar o joio do trigo, no sentido de opinião, e realmente cravar. Porque ontem eu me assustei. Ontem eu fui dormir com a dor de cabeça da porra, vomitei, porque não tem como a gente fazer uma live aqui, principalmente eu, né? Que você olha para mim, você vê o esporte, porra. Quem olha para mim vê o esporte. Eu vivo o esporte. Né? Vivo, durmo, como, enfim. E passei mal ontem de raiva, porque eu fico com raiva aqui e não posso fazer o que vocês podem fazer.
É uma palavrão, não sei o quê, ô puto, filho daquele, eu não posso e nem devo. Porque senão, né, o canal aqui sai da sua dinâmica. Então, essa segurança, né, depois, meu organismo enfim, falou mais alto. Wendson, torcedor rubro-negro, para eu não ficar repetindo ou um monólogo, porque por mim eu falava 1 hora aqui. Hoje eu tenho um assunto para virar o dia. Tipo aqueles shows de São Paulo. 24 horas de música, pronto. 24 horas de porrada. Pau, cipó e pé aqui. Porque é o que a galera tá merecendo. É crítica, velho. Porque não vejo outra forma, Wendson. Claro, Alessandro, com certeza. Cara, assim, eu gosto muito de uma frase que diz, né, que a voz do povo é a voz de Deus e a voz do torcedor ela é muito importante no futebol, né? Porque quem entende, quem vive do futebol, né, quem gosta desse esporte, consegue fazer uma análise do trabalho que o Pepa vem fazendo à frente do esporte, né? Esse ano a gente sabe que a diretoria se movimentou no mercado, trouxe peças para o elenco do esporte, peças extras de qualidade, mas a gente está vendo que não está dando liga, né? Até quando vai se viver naquela desculpinha de os atletas chegaram somente em janeiro, mas a gente precisa dar um tempo, a gente precisa rodar um elenco, né? E quando se fala dessa questão de rodízio, até então, né, o Pepe ele não gosta muito disso e fala que é uma mitologia, que criaram um mito, né? E, cara, eu não acho que é bem assim, né? Eu acredito que o esporte hoje está sofrendo muito, né, por não ter ainda um time definido, né? Onde se é utilizado cada jogo um time diferente, né? Eu sei que os jogadores eles precisam ter minutagem, eles precisam atuar, eles precisam buscar as melhores condições para desempenhar os seus papéis dentro de campo, mas o esporte hoje não tem um time titular, né? Como ele mesmo já apontou que ele não tem titulares, ele tem um elenco, um grupo, né? E o esporte está sofrendo hoje muito com isso. Ontem, teve até um torcedor que comentou que o Pablo foi mal ontem, mas o grande problema do esporte no jogo ontem foi criação, né? Porque ele entra com o Iorra fazendo a função de meia, né? Que, na minha opinião, o Iorra ele é mais um jogador de ponta que também não vem bem, não desempenhou um bom jogo ontem, mas se a gente for analisar todo o time do esporte ontem, num contexto geral, o único atleta que, na minha opinião, foi o melhor em campo foi o Duqueiroz, né? O Duqueiroz foi o que mais procurou o jogo, foi o que mais se movimentou, né? Então, o único erro do Duqueiroz foi quando ele pegou uma bola livre ali que ele poderia ter cedido para o Pablo. Eu não usaria que ele foi melhor, eu usaria que ele foi menos ruim do que o restante. Sim, mas eu falo... Ele buscou muito o jogo, né? Agora, peças como o de Plácido, que se vocês notarem aí o lance do primeiro gol, se você puder voltar um pouco, né? Mas assim, a gente nota que nesse lance foi falha do de Plácido, né? Foi uma falha de comunicação entre ele e o Antônio Carlos ali, né? E acabou, infelizmente, culminando isso daí. Agora, o Lucas Cunha ontem, para mim, na minha opinião, também foi péssimo. Igor Cariguis já faz um bom tempo que não joga bola. Torcedor, vocês que gostam do Igor Cariús, super respeito a opinião de vocês. Mas tem ainda envergadura, tem crédito, entendeu? Sim, jogou muita bola por muito tempo em duas posições. Eu não colocaria ele nesse sacrifício aí, não. Por exemplo, você falou de um atleta aí que não é o primeiro que vem do Internacional. Diga-se passagem, parabéns aos diretores do Internacional de Porto Alegre, porque fazem bons negócios. Por exemplo, eles não quiseram agora pegar o menino zagueiro, mandaram esse... Como é o nome dele, que agora me falha a memória? Você acabou de falar do jogador. Lucas, meio de campos do Queiroz, o Johan. O Johan, para mim, é outro atleta que eu, até agora, e já é pontual para mim, é outro que eu não vejo como jogador para estar dentro mas eu acho importante também a gente chamar a atenção do seguinte, Alessandro. Eu entendo que existem peças no esporte que não vão permanecer ou que não têm condições de atuar na Série A. Mas a gente também precisa falar do comando técnico do esporte. Vamos lá, calma. Será que... Não, é porque assim, muitas das vezes a cruz ela só cai sobre os atletas,
né? Mas assim... Mas a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Não, vai claro. analisando os meninos, vamos analisando quem jogou Vamos. ontem, entendeu? Sim, Aí vai vamos. chegar lá em Pepa, vai ter Pepa também aqui. A capa é Pepa. Não tem como fugir de Pepa, de críticas aqui hoje com relação. Então ele entrou ontem com o Iorra fazendo a função de meia, que fez um péssimo jogo. Então a gente pega um Fabrício Domingues que não respeita a posição em campo. Gosto muito do Fabrício Domingues, né? Acho que foi o destaque do ano passado da Série B, mas é um atleta que não respeita taticamente, né? Vai muito à frente. Unanimidade, diga-se passagem, unanimidade da torcida, fez um bom ano passado. Só que, para mim, eu até falei com o Sombra ainda agora, para mim, ele dizendo que se arrependeu de Fabrício Domingues, eu disse, porra, eu acho que Fabrício é fase, entendeu? Agora, porque é aquela história do cabeça de bagre, que nunca tem uma fase boa, e o cara que tem fase boa é que, porra, pode dar. Agora você tem que orientar e tem que cobrar. Mas desculpa. Agora, não, fica tranquilo. Agora sim, é muito disso, né, Alessandro? A gente vê um Lucas Cunha ontem que teve uma oportunidade. Muito estão se falando do Antônio Carlos aqui, e super respeito o torcedor que pensa contrário, né? Mas ontem, na minha opinião, assim, eu gostei um pouco do Antônio Carlos, tá? Eu achei que o Antônio Carlos... vai levar um parede de porrada agora no... Não, tranquilo. Mas assim, não é um atleta que precisa muito melhorar, Alessandro. Assim, precisa muito. Hoje, na minha opinião, não tem condições de ser titular do esporte, né? Mas assim, eu estava no estádio assim que a gente pôde analisar, né? O Lucas Cunha mesmo ontem deixou muito a desejar, né? Não só ele também, como o Di Plácido, como o Antônio Carlos, o sistema defensivo do esporte vem deixando a desejar, né? Então, foram contratações essas que foram feitas, né? E na minha opinião, é preciso que a gente precisa entender se o problema de fato está em alguns atletas ou se o problema de fato está no comando técnico do esporte, entendeu? Deixa eu falar sobre o Antônio Carlos. Entrou uma moça bonita, arretada aí agora, mas ela não faz parte da questão aqui. O Antônio Carlos, eu vou falar porque a gente falou aqui, está gravado, só não sei qual foi o programa. Quem frequenta aqui a nossa arquibancada diária sabe que foi falado. Sombra, tem um amigo pelas bandas do Sudeste, lá do Sul, não lembro aqui agora, ele está vendo inclusive a gente, um abraço para ele, e ele disse, Alessandro, quando esse Antônio Carlos foi divulgado que era contratado do esporte, a gente começou a falar dele aqui. Né? Aquelas notícias que a gente dá, né? E pronto. Aí Sombra me disse assim, eu tenho um amigo, fulano de tal, que me disse que esse Antônio Carlos é um bonde. Como eu sou um cara que espero o cara jogar, espero dar, né? Porque o cara pode ter uma fase ruim, foi uma doença de um filho, aí, uma briga, qualquer coisa, sei lá. É um ser humano como outro qualquer, como a gente. Tem fase boa, tem fase ruim. Aí ele disse, mas eu concordo contigo, ele dizendo, né, nesse teu raciocínio, vamos aguardar. Mas é um alerta que já está ligado, porque o menino já falou que não é fase, que não é isso, que não é aquilo, tal. Pronto. Antônio Carlos entra, falha, Antônio Carlos diz, Antônio Carlos... Pronto. A gente comentou aqui a questão desse rapaz, que também não tem clima para entrar mais, porque o torcedor já vai começar... Sim, exato. Concordo. A vaiar. E assim, quando eu ponto o Antônio Carlos, é porque, infelizmente, as pessoas agora tiram muito de contexto as coisas, né? Ontem, todo o esporte foi mal. Antônio Carlos, Lucas Cunha, até os jogadores que são considerados titulares, né, entraram mal. Lucas Lima errando passe, Sérgio Oliveira errando passe também, entendeu? Mas ontem ainda, né, o que eu tô querendo pontuar é que dentre aqueles que foram ruins no jogo de ontem, que foram péssimos, né, eu ainda assim enxerguei no Antônio Carlos uma vontade, né? Mas, claro que é um jogador que vai se criando um clima, até mesmo com o torcedor, e que não vai chegar a determinado momento, determinada hora, que não vai ter mais oportunidades, né? E daí a gente precisa entender de como é que o Pepa, como é que a direção do esporte vai fazer, qual meio, qual planejamento para recuperar o futebol desses atletas que não caíram na graça da torcida, que não vem desempenhando um bom papel, entendeu? O barco está aí, já saiu há muito tempo para o alto mar e não tem mais como voltar. Não tem mais como voltar. Né? Não tem como jogar a tripulação, a galera no mar. Mas vai ter uma paradinha ali em que Di Plácido pode se retirar e abertura de janela, no meio do caminho. Tem umas paradinhas. Né?
os embarques podem acontecer e tem que acontecer. Né? Não é possível que aconteça. Mudando um pouquinho de assunto, tirando essa frase aí, que me arreta mais ainda, mas eu tenho que botar, né, que é a vergonha, fiquei também assustado com a parte da coletiva do esporte ontem. E não estou falando da turma da comunicação, não. Um abraço, inclusive, para Marcelo, para o VP, para todo mundo lá, turma muito boa, por sinal. Mas eu esperava ontem que o auxiliar de Pepa tivesse mais conteúdo para responder. Né? Me pareceu a coletiva como se fosse com mais carga do que ele pudesse responder. Tática, técnica, se bem que, né? A gente não viu, mas, caramba, quem erra tem que, no mínimo, pedir um pedido de desculpa. A gente não pede desculpa quando erra, uma informação aqui ou coisa. Pronto. Eu vi que faltou também, que eu esperava, e gosto dele, gente boa demais, mas eu acho que ontem, por exemplo, seria uma coletiva, até o Sombra comentou isso, eu concordo com ele, para o André Figueiredo conversar. Uma hora dessa. Pré-Campeonato Brasileiro da Série A, onde é o principal objetivo. Antevéspera, né, quase dia de jogo, a gente está com a sensação de que vai levar uma lapada do São Paulo. Como é que a gente começa um brasileiro com esse clima né? Cadê alguém que... Peraí, foi um jogo, mas eu tenho que ir lá e alguém tem que comentar. E esse alguém, para mim, seria o executivo. Seria o próprio Guilherme Falcão, algum diretor, né, o Guilherme, ou o próprio André Figueiredo, para complementar alguma coisa combinada já antes de entrar com o próprio auxiliar do esporte, porque eu ouvi uma frase ontem que não só ela, a falta de repertório das explicações também me assustaram para o auxiliar do Pepa. Né? Eu entendo, saída pela esquerda, né? Entendeu? O Urso da Montanha, para quem não sabe, é um desenho animado da minha infância. Saída ou era para a direita ou para a esquerda, eu não lembro aqui agora, mas ele fazia assim e o desenho animado era aqueles antigos e eu morria de rir. Mas ontem eu não ri. Ontem eu estava vendo um cara que não tinha o que dizer, né? Uma coletiva que no sentido, né, que todo mundo esperando um fuzilamento, não tinha como, né, ter perguntas mais contundentes, mas era, sabe, eu estava querendo ouvir alguma coisa que tranquilizasse, se é que pudesse, mas alguém tentasse, no meio do caos ali da coletiva, de falta de repertório de tudo, pedir a palavra. Sim, concordo. Torcedor, não tem nada perdido, como eu acho. Eu acredito nesse elenco, eu acredito no trabalho. Planeja-se, quem sou eu para dizer que planejamento, por exemplo, ontem tentamos fazer, não foi o Anderson, com um cabo novo, comprado, caro que sua porra, o cabo falhou. A gente guarda dinheiro, compra, planeja a compra, né? Vai lá, não podemos testar antes por causa de uma questão burocrática lá no esporte, mas felizes quando vê não funcionou. Acontece, planeja-se e não acontecer. Mas acontece também de pedir desculpa, como a gente pediu. O cabo, não, ó, infelizmente, mas a gente botou a coletiva aqui, rádio jornal, não sei o quê, pererê, imagens do jogo. Aí, no meio do oceano, a gente mudou o negócio aqui e ninguém reclamou do cabo. Até porque tinha muito mais para reclamar do que provavelmente do cabo da Euplatec Sport, que não foi culpa nenhuma do jogo. Mas eu esperava ontem, e aqui vai uma... Não é reclamando, não estou expondo ninguém, não. Acho que quando a gente tem uma função maior, uma situação assim, de um cargo que tem uma maior envergadura, inclusive para falar, e o André Figueiredo tem muita gente boa demais, bom profissional. Guilherme, meio fechadão, meio aquela coisa dele, assim, um cara mais rústico, vou dizer assim, para não dizer que a turma brinca com ele dizendo, nos bastidores, mas alguém deveria ter ido para aquela coletiva lá, mostrar a cara e dizer, gente, o que eu acho, vou repetir aqui rápido, mas acrescentando também. Acho que não está tudo perdido, o medo, o receio que nós temos de São Paulo é mais do que justo, o receio que nós temos do Retrô, do Palmeiras, tudo agora, entendeu? É mais do que justo. Agora, alguém tem que chegar hoje no vestiário que não tem treino mais para enfrentar o São Paulo. O Sport se apresenta hoje e hoje viaja, não é isso? Então, já que não tem treino, tem que ter conversa.
eu, Alessandro Matias, não sei nem se está ocorrendo, isso não é informação, chegaria a diretoria toda, presidente, sei lá, incorporava gente, torcida importante aí que até já saiu do cenário aqui da terra. Tem que acontecer alguma coisa nesse vestiário. Claro que eu estou tirando assim, até brincando um pouquinho para né, meu organismo aqui, para depois não estar vomitando ali no banheiro, que eu fico, né? Mas assim, trocando em miúdos. Conversar com o elenco, os responsáveis, essa turma, e dizer o que é que faltou até agora para a gente ter melhores resultados. Porque está na hora disso. Sim. Concorda, Wentz? Concorda, galera, em casa? Concordo com você plenamente. Porque quando isso faz parte da minha vida. Quando eu vou cobrar alguém, eu digo o que é que está faltando para melhorar? O que é que faltou de minha parte para melhorar? Porque eu reverto para o cara. Eu reverto para o grupo. Eu reverto para quem está na minha condição. E eu não estou falando disso de trabalho, não. Eu estou falando nas relações interpessoais. O que é que eu falhei? Não, Alessandro, foi você não, pô. Foi aqui, tal. Pronto. É isso que precisa se falar. Porque meter o dedo na cara dos outros, quem está achando que isso dá resultado? Ah, não, pô. Jogar o futebol, entendeu? É confusão. Trabalhar com futebol é confusão. Então, é fazer tipo uma pergunta dessa, vamos supor, ouvir. Não, que é isso, doutor, que é isso, sei que, a gente vai, a gente vem. Vamos fazer o seguinte. Se reúnam aí agora. Agora. A apresentação não é de manhã? Parece que é de manhã agora, que eu nem sei. Acordei tarde, fui dormir hoje, estou acordando hoje, mas fiquem aí. Quantas horas vocês querem para conversar? Porque eu tenho que ouvir alguma coisa de vocês. Porque avião fretado teve. O Edson, quando o Sport teve um avião fretado na vida? Até caiu aí. Até caí de emoção. Sabe quando eu vi onde avião fretado no Sport? Quando a gente foi para Goiânia. O Sport vendeu, comprou passagens fretadas e eu me lascando indo de avião comercial. Acho que não, né? Que avião perrengue chique. Avião, mas não fui no avião que eu queria porque eu não tinha dinheiro, não tinha condições de viajar com a galera e tal. Mas eu nunca, em meus 53 anos, eu vi isso. Técnico, professores, nutrição, fisiologia, tudo do melhor o Sport tem. Gente que foi campeão em 2008, tem de tudo dentro desse elenco, de bom. O que é que está faltando para os jogadores? Passa por cobrança, eu acredito. Passa por dizer o que é que está faltando para eu dar para vocês a mais que a gente não deu ainda, educadamente, para conversar. Não, conversem aí. 1 hora tá bom para vocês se reunirem, porque eu preciso, gente, enquanto chefe, enquanto líder, enquanto diretor, enquanto sei lá o quê, quem é que vai falar, ouvir de vocês para que a gente solucione os problemas. Porque a turma tá me cobrando. Tá os canais aí do YouTube, tá o jornal, tá a Globo, tá não sei quem, tá a torcida. Onde passa aqui em Recife, ninguém tá entendendo o que está acontecendo. Então, conversem. Vamos sair daqui. Comissão técnica, conversa também ali. E a diretoria, a gente vai conversar aqui. E depois a gente faz essa dinâmica de cobrança, de conversa, de verdades. Porque é aquela velha história. Traduzindo isso, separar os meninos dos homens. É cobrar. Porque o que me apresenta agora é o que o Dani Moraes falou. Dani Moraes, para mim, foi categórico. Porra, espetacular. Que sorte ter ouvido esse comentário do Dani Moraes. Né? Quando ele se refere ao elenco, dizendo que tem gente aí se escorando no rodízio. Porque não é possível que um jogo como o de ontem, um rodízio tenha feito mal para jogadores do quilate, né, que a gente tem dentro do elenco. Porque ontem, quando entrou a turma, eu juro por Deus, eu não acreditava em virada. Porque quando eu vi 5 minutos da turma entrando, os titulares, não vai render. Hoje não rende. Tá todo mundo ruim. Aí começou tal. Aí a gente via. E se a gente notar, Alessandro, por incrível que pareça, quando os titulares entraram, foi que o Sport piorou.
né? Tipo assim, teve algumas ações ali com o Lucas Lima, mas assim, a gente viu muito erro de passe, o Sérgio Oliveira, o próprio Lucas Lima também, errando bastante passe. Aí o Barleta foi improvisado na lateral esquerda, porque o Igor Cariúcio aguentou um tempo, né? Então, assim, é preocupante, cara. É um pouco preocupante. Até Barleta, me desculpa, isso que é um desabafo também, senão eu vou passar mal. Até Barleta foi para lateral. Barleta na lateral. Sombra me disse. Não, eu estou dizendo porque ele me disse. Sombra disse, não se iluda. Ele disse, coincidência da porra, não. É estudo. É ver o que, né? Treina, é ver as coisas, é conversar, é dialogar. Barleta de lateral. Eu disse, que porra nenhuma, Sombra. Tu é doido. Barleta ontem lateral. Mendes. Exatamente. O Barleta ontem foi utilizado na lateral esquerda, né? O Igor Cariúso acabou deixando o jogo e é muito disso mesmo. Eu concordo contigo, né? Ontem a gente já comentava no nosso pós-jogo. Eu acredito que a diretoria do esporte tem que fazer sim essas cobranças, tem que questionar aquilo que está faltando, né? Para que esse elenco possa realmente dar liga, né?